Cara, isso aqui realmente destrói Naruto, porque... Eu vou dominar vocês, meus queridos. Realmente isso daqui, a Kaguya basicamente não fala, cara. Então, ninguém sabia que era Kaguya, ninguém ligava pra Kaguya, ninguém sabe o que a Kaguya quer realmente. Eu concordo com isso? Não. Da criança da profecia mudar o mundo, cara. Aí que é isso que quebra, né? É a mãe do Rikudo Senin, velho. A gente sempre ouviu Ele falar ficou sobre o revoltado sábio aqui. do Sei. Fala galera, Geek na área, e hoje a gente vai reagir à história que destruiu Naruto, do canal Cronosfera. Vocês vêm pedindo já esse vídeo há um certo tempo. Eu tenho notado que nos últimos vídeos, sempre quando eu vou nos comentários, tá esse pedido lá. E hoje é o dia que a gente vai reagir a essa tal história, né? Esse tal fato que destruiu Naruto. O link do vídeo original vai estar aqui na descrição para quem quiser ver, né, o vídeo na íntegra. E eu realmente não sei do que se trata, mas como vocês pediram muito, bora reagir. Se você gosta do canal, se você gosta de react e quer ajudar aqui, já deixa aquele like que ajuda demais na entrega do vídeo. E também, se for novo, já se inscreve, porque aqui é basicamente react de segunda a sexta. E já enrolei demais, bora pro vídeo. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Para falar hoje sobre a história que destruiu Naruto. Lembrando, não faço ideia de qual é essa tal história que destruiu Naruto. Eu só tô reagindo realmente que vocês pediram muito, mas eu realmente não faço a menor ideia. Será a guerra? Porque muita gente reclama da quarta guerra ninja, porque teve muito filler, porque foi arrastada. Eu não sei. Bora ver o que vai ser essa história aqui. Depois da vinheta. E estamos aqui hoje para falar do grande arco da Guerra Ninja. Parece que eu acertei. Realmente ele vai falar da guerra. Porque realmente a guerra tinha gente que esperava muito mais e o Kishimoto não conseguiu entregar tudo. Então realmente é meio conturbado. No mangá, seja no anime, foi uma história, um período, um percurso, algumas temporadas que deixaram todo mundo insatisfeito, ou pelo menos grande parte das pessoas. Já deixa aqui embaixo, o que você acha do arco da guerra de Naruto? Você gostou, achou ruim, mais ou menos? Pessoal que odeia, que acha terrível, muito ruim, tudo muito mal feito. Tem um pessoal que até nem acha essas coisas tão horrorosas assim, mas sabem que não tá no nível de excelência ali, não tem uma qualidade considerável. E eu sempre comento aqui que eu faço parte das pessoas que acham terrível, né, o último arco de Naruto, com a guerra, com a Kaguya, com tudo mais. E esse vídeo é basicamente pra gente conversar e discutir sobre esses pontos. E é isso que a gente vai fazer. A Grande Guerra foi anunciada que existiria no episódio 205 de Naruto Shippuden, certo? Muito tempo atrás, porque o anime acabou no 500, então ok, mas ela começou no episódio 262 e terminou no 479. Isso no caso do anime, né? Tô falando dos episódios. Isso dá 4 anos e 5 meses de anime. E no mangá dá basicamente 4 anos também, começou no capítulo 517 e terminou no 699. Cara, isso é realmente na época, pra quem acompanhava, eu no caso acompanhava os episódios semanais, era muito desgastante, porque no meio desses episódios todos aí, mais de 250 episódios de arco da guerra, tinha muito filler, a maioria era filler. Então tu tava lá numa batalha super interessante, tipo Kakashi versus os 7 espadachins da névoa, aí vinha um filler. Tava, sei lá, Madara versus as 9 Biju, vinha filler. E tipo, é uns filler que não tinha nada a ver com a guerra, não explorava nada realmente dos personagens que estavam ali. É uns filler nada a ver. Então realmente, pra quem acompanhou naquela época, no semanal, foi uma experiência bem irritante que realmente tirava do sério. Pra quem assiste hoje em dia é de boa, porque você tem várias listas na internet de personagens, melhor, de episódios que são fillers e quais são canônicos, então você só escolhe assistir os canônicos e tá de boa. Mas pra quem teve que acompanhar semanalmente, foi muito irritante, foi muito frustrante, porque tu esperava uma semana pra ver a continuação daquela luta que tava acontecendo, e aí era um episódio nada a ver desconexo. Então, realmente isso estragou muita experiência naquela época. 9.700. E eu acho que esse já é um dos grandes problemas dessa guerra. O Kishimoto não sabia como trabalhar um arco tão grande. E ele foi alongando. Detalhe, que a guerra toda dentro da história acontece em 2 dias. É basicamente 2 dias só de guerra e um terceiro dia, digamos assim, pra luta do Naruto e Sasuke. É basicamente isso. Esses 200 e vai tantos episódios. Então realmente Kishimoto perdeu a mão aí. Alongando, botando mais história, botando mais personagem, colocando tudo em tantos anos. Cara, a guerra, que é uma das guerras que o pessoal mais gosta dos animes, Marineford, a Batalha da Guerra de One Piece, durou menos de 1 ano. É literalmente 4 vezes menor
do que as batalhas de Naruto. Mas a gente já chega nesse ponto aqui, segura, porque a gente tem que ter uma informaçãozinha básica aqui, que as coisas ficam ainda piores quando a gente fala do anime. Porque o anime, nesses 217 episódios, certo? De Grande Guerra, eu quero que vocês chutem quanto disso é filler. 40%? 117, sendo 12 deles semi-fillers, mas a gente tá colocando aqui. Então, mais da metade desses capítulos são de histórias que não estão no mangá. Na época, quem realmente conseguia assistir ali sem dropar tinha que ser muita coragem, tinha que gostar muito de Naruto, porque teve um tempo ali que meteram uns arcos, meu amigo. Muitas totalmente aleatórias, com os personagens que não existem, os arcos diferentes. Naruto roubou. No meio da guerra, Konohamaru. no meio de um combate, no meio de um conflito que durou 2, 3 dias, se não me engano. Foi 2 dias de guerra. E como é que você bota esse tanto de história lá no meio? Histórias nada a ver. 2 anos de nada no meio da guerra. Só que essa é uma crítica que fica só pro anime, já que o mangá não teve o mangá não tem filler. Então vamos pegar aqui e focar nos pontos que cabem aos dois. Quando eu falo que o Kishimoto não soube trabalhar com o que ele tinha, eu quero dizer que ele não entendeu muito bem como que funcionaria o formato de montar uma guerra. Ele começou vários núcleozinhos separados ali, certo? Tem o Naruto que tá lá na ilha treinando, o Gaara tá aqui com o pessoal, aí tem cada Kage num canto, não sei o quê, pra grande guerra contra um monte de Minion, que são uns Minion muito aleatórios, que todo mundo é uns Zetsu branco. A gente não vai... Acho que a gente nem entra no mérito aqui do Zetsu ter sido construído como um vilão, que era alguma coisa importante. No final das contas, era um Minionzinho de semente de Power Rangers. E lógico, tem as pessoas que foram invocadas pelo Edo Tensei. E eu acho que escolher usar o Edo Tensei em tanta gente foi um erro tremendo do Kishimoto. Ó, eu também concordo que foi um erro, porque ele trouxe muita gente de volta, e aí a partir do momento que você traz esses personagens de volta, você espera que eles sejam bem trabalhados. Tipo, o cara já foi jogar no Vasco, tu dá um jeito de trazer ele de volta, tu espera que ele agregue em alguma coisa na história, e isso basicamente não acontece. A maioria desses personagens que foram trazidos de volta, simplesmente são jogados lá e mal aparecem. O próprio Kimimaro, o Vovó Tio, o Hanzo até tem uma lutinha ali interessante com o Samurai, mas os outros basicamente foram randomizados, ficaram lá jogados e tiveram aparições bem curtas. Ele mais focou em apresentar, no caso, tipo, Edo Tensei que a gente não tinha visto, como os 4 Kages lá, o terceiro Haikage, o segundo Mizukage, o pai do Gaara, do que realmente dar foco nessa galera que voltou, que a gente já conhecia, que a gente realmente esperava alguma coisa a mais. E aí ficou meio que jogado, ficou tipo, só trouxe porque sim, e é basicamente isso. E aí meio que estraga, porque se é pra trazer só pra fazer volume, não traz o personagem, entendeu? Por quê? Não pelo Edo Tensei. Tem personagens que têm papéis fundamentais importantes. Itachi, Madara, obviamente, os Kages que voltam com o Edo Tensei do Orochimaru posteriormente, isso é legal. Mas os outros personagens, o Kishimoto, a gente sabe que Naruto Shippuden principalmente, ele abandonou os personagens de Konoha e os ninjas em geral. Cara, o Neji foi randomizado naquela guerra, o Rockin' Lee também praticamente mal aparece, tem uma luta ali fuboca, enfim, randomizaram os caras. Ele não trabalha mais o Lee, que teve aquele arco incrível, maravilhoso na luta dele contra o Gaara. Ele não liga mais pro Shikamaru. Shikamaru teve algum momentinho dele ali de lá brilho no começo, contra o Hidan, mas foi só aquilo. Aí você pega o Neji. O que o Neji fez nesse negócio? Hinata só deu um soco no Pain contra o Naruto. Durou literalmente 2 minutos em um episódio. Shino, Tenten, Ino, Choji, um monte de personagem que ele deu tempo de tela, que ele trabalhou no Naruto clássico, ele simplesmente foi deixando de lado no Shippuden. E aí entra a preocupação dele na hora da guerra. Eu tenho esse monte de personagem que foi deixado de lado. E eles vão lutar aqui agora. E o Kishimoto quis abraçar o mundo. Ele falou, ó, todos esses personagens aqui, vamos trabalhá-los agora. E ele... Aquela coisa, cara, quando você quer fazer tudo, você termina não fazendo praticamente nada. E acho que foi isso que o Kishimoto meio que fez, entendeu? Ele quis trabalhar cada um daqueles personagens no meio da guerra. E isso acaba sendo necessário para suprir a carência de construção de personagem que ele, deixou de lado durante todo o resto do anime. A gente pega desde o Sai. O Sai volta, o irmão do Sai, vai ter uma luta contra o irmão do Sai. Detalhe, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, não me importo com o Sai. Se o Sai simplesmente tivesse sido eliminado na guerra, pra mim não faria diferença. Eu nunca me desceu o Sai nessa história. Tipo, ele é muito forçado nessa história, eu não gosto do Sai.
Aí tem momentos épicos, emocionantes contra o Sai. O Kankuro vai ter momentos épicos de luta contra o Sasori. Kankuro é outro. Ele é até legalzinho, mas também, tipo, por que eu vou querer ver o Kankuro lutando contra o Sasori e tudo mais? Tipo, não tinha graça, não tinha lógica isso daí, entendeu? Eu queria ver a galera de Konoha, queria ver o Lee lutando sério, queria ver o Neji lutando a sério, queria ver a Indo, o time Indo de Cachorro realmente botando pra quebrar. Até tiveram, o time Indo de Cachorro até tiveram uns episódios aí, mas eu queria ver mais a fundo. E aí ele perde tempo com os personagens que ninguém se importa. Pra quê? Volta o Zabuza e o Haku. Pra quê? Não precisa trazer ele de volta. Foi acrescentado exatamente nada. Nada que valesse a pena pra você gastar tanto tempo de tela no meio, novamente, de uma guerra de 2 dias. Aí você traz o Azuma de volta, que não precisava, a gente já viu a despedida dele. Traz o namorado da Tsunade, que nem precisa. Quem se importa com o Dan, cara? Quem que queria ver isso? Ninguém nem lembrava desse cara aí. E no fim ele nem teve uma... Eu não vou dizer que ele não teve uma participação relevante, porque ele meio que salvou a Tsunade ali no finalzinho do Madara. Mas de forma geral ele basicamente passa a guerra toda preso ali dentro de uma barreira e só tem aquela aparição lá. Então foi basicamente um fanservice que ninguém pediu. Dizer que não precisava nem um pouco. O próprio Shikamaru fala que já tinha escutado as últimas palavras da Asuma, então repetir não ia ter o mesmo impacto. Não fazia sentido trazer o Asuma de volta, cara. E nisso vai alongando a história. Alongando. Você não entende mais as coisas que estão acontecendo, porque tem tanto flashback no meio dos negócios pra explicar um personagem. Tem isso, realmente. Como ele não trabalhou os personagens, no meio de uma luta séria tem que botar flashback pra trabalhar, pra te explicar coisas que você já deveria saber, porque ele já deveria ter explicado, mas que ele não explicou. Então ele tem que explicar no meio da luta ali pra luta realmente acontecer e fazer sentido. E isso é meio desgastante. Personagem aleatório que acabou de aparecer e que no final das contas ele perde a luta e não significou nada. Uma coisa diferente, por exemplo, o Pen. O Pen é um cara que atacou sozinho Konoha, destruiu Konoha sozinho. Demais. E lá no meio, a gente tem um flashback que foi mostrado o Pen, a infância do Pen. Só que a gente já conhecia o Pen. O Pen é o líder da Akatsuki. E agora a gente entende mais sobre ele, porque é um personagem, certo? Mostra o passado dele, já aproveita e constrói coisa do Jiraiya, e o Yahiko que ficou pra trás, a própria organização da Akatsuki, tudo isso é mostrado, né, nos flashbacks do Nagato, com um propósito muito grande. Agora, por que eu quero ver mais flashback do namorado da Tsunade? Por que surge um monte de personagem aleatório e fica sendo gasto tempo de tela com isso? Tempo de explicação, tempo de desenvolvimento de história. Que ninguém pediu. Você acaba quebrando o ritmo totalmente da guerra para poder mostrar essas coisas. E aí você não pega aquilo de volta. Você só joga fora. E aí, como você fracassou miseravelmente em construir esses personagens antes e não consegue construir decentemente agora, tudo de uma vez, olha só, Toff, toma esse personagem aí por completo, fica ruim. E Naruto acaba traindo sua própria origem porque o Kishimoto não sabe mais muito bem o que tá fazendo. A morte do Neji, sacrificando pela Hinata, pelo Naruto. Quem era o Neji? Eu não sei mais quem é o Neji. O Neji do clássico eu conheço. Ele tem uma birra, ele tem um ódio, ele tem um rancor no coração por conta das pessoas que são escolhidas como a família principal e a família secundária que acaba sendo, né, usada. Não, mas aqui bora fazer uma ressalva. No caso do Neji, ele já tinha mudado desde a saga clássica. No Resgate ao Sasuke, o Neji já era praticamente outro personagem, tá mais humilde, já tinha meio que largado essa birra aí com o clã, já tinha mudado lá no clássico. Isso não aconteceu no Shippuden, não. Porém, no Shippuden ele foi largado realmente de lado. Ele basicamente não tinha mais uma motivação pra estar ali, entendeu? Ele só tava existindo. Acho que a falha tá indo, dando uma nova motivação pro Neji ir atrás, ter um arco realmente dele. Mas essa mudança aí que ele tá citando, isso aconteceu ainda na saga clássica. Para sustentar todo esse ciclo vicioso de pessoas que nasceram para ser escolhidas e pessoas que nasceram para sustentar o poder dessas pessoas escolhidas. Agora eu não sei quem ele é. Ele é só um cara bonzinho que tá lá com a roupa branca refletindo umas kunai. Aí ele morre e o Kishimoto quer que a gente sinta o impacto disso. Só que a morte do Neji faz você lembrar do Neji. Aí você lembra que o Neji defendia exatamente o oposto do Naruto. O Neji falava, as pessoas nascem especiais e o mundo acaba sustentando isso. Cara, mas ele não tá considerando que depois que o Neji literalmente perdeu na porrada pro Naruto, ele também meio que considerou que ele perdeu na ideologia. Ele meio que... O Naruto provou por A mais B, naquele momento lá, que um derrotado, que era ele, Naruto, derrotado, né?
poderia vencer um gênio que era ele, Neji. Então ele meio que passa a repensar os próprios conceitos de ideias dele, as ideologias dele. Então, basicamente, a partir dali, ele não pensava mais desse jeito, todo mundo tem um destino cravado, imutável. Não, ele sabia, depois da porradão que o Naruto deu nele, que se o cara se esforçasse muito, poderia mudar. Ele passa a pensar a partir daquele momento como Naruto. Eu concordo com isso? Não, mas o que fica explicado no Naruto clássico é isso, que a partir daquele momento ele meio que perdeu no argumento e na porrada pro Naruto. Então, ele passa a pensar parecido com o Naruto. Isso, esse ciclo nojento, vicioso. E o Naruto fala, não, as pessoas não nascem especiais. Se você se esforçar, se você for contra o sistema, você consegue, né, brilhar. Aí você fala, ótimo. Essa era uma discussão interessantíssima. Detalhe, eu não concordo com essa visão do Naruto aí não, que, enfim, você nasce perdedor e consegue se transformar no Zika das Galáxias, e Naruto não é assim. Inclusive eu vou fazer um vídeo, que já tô postergando há muito tempo sobre isso daí, sobre as ideologias do Naruto e do Neji, falar quem tá certo e o porquê também, então não vou dar muito spoiler aqui. Aí você faz com que o Naruto seja a reencarnação de um filho do rico doce. Isso estraga demais, cara. Que por sua vez passou em outra geração e é o Hashirama, primeiro Hokage. Aí você fala, calma aí, Kishimoto. O Naruto não era pra ser só um cara simples, um cara comum que estava tentando vencer na vida? Tudo isso é jogado fora em prol de sustentar uma narrativa de gerações. Cara, isso aqui realmente destrói Naruto, porque o que faz tu se identificar com o Naruto lá no clássico, o que faz muita gente se identificar com o Naruto lá no clássico, é justamente aquela dificuldade que ele tem e nunca desistir, porque mesmo tudo indo contra ele, ele continua seguindo em frente. E aí tu vê aquilo, tu se identifica, porque no dia a dia a pessoa também tem dificuldade e geralmente desanima. O Naruto não, e aí tu se espelha, tu se enxerga nele. Só que quando chega lá na frente, tu descobre que o cara era o garoto da profecia, a reencarnação do filho do Rikoto Sennin. Aí, é que nem ele falou aqui, tu pega toda aquela construção, aquela idealização, aquela coisa que tu montou no clássico e joga fora, entendeu? Então, realmente, isso daqui o Kishimoto errou demais com essa história de reencarnação. E detalhe, ele nem explica direito esse negócio de reencarnação. Tem gente que acha que o Naruto é o próprio Indra, tem gente que acha que a alma dele tá lá, tem gente que acha que é só o chakra, porque o próprio mangá não explica isso claramente. Então, ele só jogou, tipo, se vira, é isso daí e vocês têm que aceitar. O Naruto está ganhando, o Naruto dominou o mundo, o Naruto salvou o mundo, porque ele é uma pessoa especial, ele pertence a um clã muito foda, ele é o descendente de não sei quem, mesmo tendo passado triste, não sei o que, ele ainda assim estava destinado a cumprir a profecia. O próprio Neji fala aí, ele vai falar que, enfim, os Hokages são poucos seletos que já nascem predestinados a ser Hokage. E querendo ou não, nesse momento a gente sabia. Não sei você, mas a primeira vez que eu assisti isso aqui na televisão, Naruto lutando contra o Neji, eu sabia que o Naruto ia ser o Hokage porque ele é o protagonista, e esse é o foco do protagonista. E é um shonen, então não faz sentido contar a história e no final ele não virar Hokage. Então o que o Neji fala ali faz algum sentido sim. Porém, o Naruto ganhando ali mostrou que não era pra ser assim. E aí a gente compra essa ideia no clássico que realmente não seria assim. O Naruto ia ser Hokage por mérito, conquista e tudo mais, por batalhar sobre isso. Mas aí o Kishimoto vai lá no Shippuden e caga tudo. Fazendo o cara ser reencarnação, fazendo a Kyuubi ficar amiguinha dele. O que mais? O clã Uzumaki também realmente era um dos Zika das Galáxias, a ponto de ter sido atacado lá atrás porque os caras eram muito poderosos. Então ele destrói tudo. Os Hokage nascem destinados a isso. Parece que chegou a hora da criança da profecia mudar o mundo, cara. Aí que é isso que quebra, né? Criança da profecia, tá profetizado. É meu querido Naruto virou isso? Naruto virou um negócio de representar uma coisa do passado e aí todos os outros personagens... Cara, você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. A partir do momento que o cara é o garoto da profecia, o Hagoromo nasceu há 1000 anos, sei lá quantos anos atrás, e já estava profetizado que no futuro o Naruto ia ser Hokage, ia ser o cara que ia salvar todo mundo, entendeu? O termo de Hokage nem existia e já tá profetizado que ele ia ser o Zika das galáxias. Então isso quebra demais a construção do clássico. Não dá pra aceitar isso realmente. São excluídos, fica só Naruto e Sasuke. Só eles têm tempo de tela, só eles parecem ser importantes, só eles estão naquele mundo e desenvolvem a discussão de Naruto só com esses dois pontos. Naruto Shippuden chega ali uma parte
a partir do episódio, sei lá, 100, depois do arco do Pain. É basicamente o Naruto indo atrás do Sasuke. Na verdade, antes disso, basicamente é só o Naruto indo atrás do Sasuke e tem a guerra ali no meio. É basicamente isso, resumo. A gente já entendeu esses dois pontos aqui tem um bom tempo. E o Kishimoto continua batendo nessa tecla. Bate nessa tecla, bate, repete, bate, repete, bate, repete. A gente já entendeu. A gente quer o mundo, o universo que você construiu. O universo esse que ele joga fora mais uma vez com os plot twists, né? A gente tinha o Obito, gosto bastante como personagem, né? Ele tem o passado dele, tem a maneira que ele foi desenvolvido, ele está presente naquele mundo há bastante tempo. E temos o Madara, o cara que a gente sabe da existência desde o começo. Desde o clássico. Certo? E ele sempre pode virar um problema, e ele vira um problema, e ele vem sendo um personagem completo. Aí ele é o vilão principal daquilo, Naruto e Sasuke lutam contra ele, né? Já que são os dois únicos capacitados. E quando vai resolver o grande vilão, o cara que está, né, possuindo o mundo, querendo controlar todo o poder, surge um outro personagem. Um personagem que foi citado agora pelo Rico Doce. Foi citado, na verdade, antes um pouco pelo próprio Madara, quando ele conta a história pelo Hashirama. Mas até então ninguém sabia quem era Kaguya, ninguém ligava pra Kaguya, ninguém sabe o que a Kaguya quer realmente. Ela só fala que quer pegar todo o chakra pra ela, mas pra fazer o quê? Entendeu? Não é explicado realmente qual é o objetivo final dela. E aí tu vai ter uma vilã, né, um antagonista ali, que vai lutar com os caras extremamente poderosos e tu não sabe realmente qual é o objetivo final dela, entendeu? O Madara a gente sabia, ele queria paz pra todo mundo por causa da vida dele, por causa da infância dele, por causa dos irmãos que ele perdeu. Então ele acreditava que aquela ali era a solução final pros Uchiha e pro mundo. A gente sabia o que o Madara queria. Mas o que a Kaguya quer? Tu não sabe, entendeu? Só vai saber lá anos depois em Boruto, o que os outros Tsutsuki são, o que eles fazem. Mas em Naruto Shippuden, tu não sabe disso daí. E isso quebra demais. Aí tu tira o Madara, que foi um vilão poderoso, bem construído, com um feedback legal, com motivação legal, pra botar uma que tu não sabe nada, que tu não sente nada por ela. Que tipo... Ah, cara, realmente, esse final de Naruto é uma... Não posso nem falar aqui. A mãe dele. Quem é a mãe do Rikudo Senin, velho? A gente sempre ouviu falar sobre o Sábio dos Seis Caminhos, que é o Rikudo Senin, o predecessor do Jutsu, o cara que criou os poderes, que basicamente criou o mundo ninja. O Zica das Galáxias. E agora, quase 700 capítulos depois, você vai me falar que, na verdade, o grande vilão da história de Naruto era a mãe do Rikudo Senin? Ah, pior. O Zetsu é quem tava manipulando tudo desde o começo. E não apenas isso. Não obstante você colocar um outro personagem do nada, o cara que rege toda aquela história, né, junto com o Zetsu Negro, que... Meu Deus do céu. Você não sabe o que é a Kaguya. Você não sabe o que ela quer. Porque ela não fala. Ela falou as duas, três palavras ali e falou, não, eu vou dominar vocês, meus queridos. Realmente isso daqui, a Kaguya basicamente não fala, cara. Ela fica lutando e ela fica basicamente a luta toda calada, entendeu? Ela se fala umas 7 palavras, é muito durante a luta, é muito isso daqui. Querido, não sei o que, vou dominar. E é só isso. Kaguya estava por trás de tudo o tempo todo. O Zetsu Negro manipulou as pessoas com o passar do tempo para Kaguya poder retornar ao mundo. Quem é Kaguya? Quem sabe? Quais são suas intenções? É fútil falar sobre isso, quando tudo que fazem é adulterar o chakra, sem sequer saber seu verdadeiro significado. Este lugar, esse país, é o meu precioso berçário. E eu nem vou citar aqui a questão do anime. E realmente, hoje em dia a gente sabe pra que ela tá, por que ela tá falando isso daqui. Basicamente a Terra era o berçário dela, que é onde ela ia plantar Shinju, ia pegar o fruto de chakra e tudo mais, sabe, dos outros Tsutsuki. Mas nessa época a gente não sabia. Então tudo que ela falou ali era baboseira, não fazia sentido pra quem tava acompanhando o Madara, entendeu? Não fazia sentido isso aí. Nem vou citar sobre, quer dizer, já estou citando, sobre a animação, que é terrível. Eu juro pra você, One Punch Man 2 tá ruim. Eu assisto One Punch Man 2 em loop pra não assistir a Guerra de Naruto. Tem alguns episódios bons, aquele tem. Alguns. Mas a grande... Cara, na época eu lembro muito que a galera realmente reclamou muito nesses episódios aqui do Obito. Na época, acho que era por volta de 2014, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o ano exato, mas a galera reclamou demais disso daqui. Era coisa de chegar na escola e a galera tá fazendo um meme, tipo, ó, eu esperava isso daqui, mostrava uma fanart, no caso do mangá, né, colorida, e eles me entregam essa porcaria aqui, mostrava os frames do Obito. Eu lembro muito disso daqui. Ai, a grande maioria dos 217 episódios são... Eu, particularmente, não me incomodei tanto assim, não. Mas a galera, na época, se incomodou demais, entendeu? Então, realmente deve ter sido ruim. Terríveis. Isso daqui. A direção não funciona, a animação, né? O desenho tá torto, o olho tá feio, tá errado, a proporção tá... Então, se você fosse uma
Eu, particularmente, não me incomodei com a animação, porque eu realmente, pra eu me incomodar com a animação, tem que ser aquela animação tosca, aquela coisa ruim. O traço tem que ser muito ruim e a animação, os movimentos tem que ser, tipo, muito mal feito. Se não for isso, realmente não me incomoda, entendeu? Eu assisti até Nanatsu no Taizai, a terceira temporada e o resto. Então, a animação realmente não é uma coisa que me incomoda, assim, se a história for legal. Porém, na época eu lembro que realmente muita gente tá corrente na animação. Tudo isso, um arco que durou 4 anos para as pessoas acompanharem, tanto no anime quanto no mangá. Um monte de personagem que tinha sido abandonado, sem desenvolvimento, que você decidiu que agora eles precisam ser desenvolvidos, traz um monte de gente morta para botar flashback para tentar construir o personagem com isso e não consegue ser efetivo. E até mesmo personagens totalmente desnecessários pra trama. O próprio... Cara, Kimimaro, Vovó Tio, Deidara, Kakuzu, que mais? É uma porrada de... O namorado da Tsunade, o Dan... Enfim, é uma porrada de Edo Tensei que voltam e não tem significado realmente, não fazem diferença realmente na obra, entendeu? Não agrega nada. Tipo, não tem mais nada pra contar sobre eles. É basicamente, eles só estão fazendo ali o tempo deles, que nem os Minions lá, o Zetsu branco, e é isso. Então, realmente é coisa que não faz sentido. Traz o Haku de volta, traz o Zabuza de volta, e eles nem sequer realmente veem o Naruto. Eles falam do Naruto, mas eles nem sequer veem, porque ele teria ainda mais algum impacto, sei lá, eles vissem que o Naruto ficou realmente forte. Eles vissem, não é ser falado pra ele, ó, ele ficou brabo. Não tem graça. Tu queria ver, no caso, o Haku vendo o Naruto, porque lá no clássico eles tiveram uma conversa legal, uma troca legal. O Zabuza também chora quando o Naruto lança o primeiro discurso no Jutsu lá. Então seria legal ver o Naruto vendo eles. O Kakashi foi legalzinho, mas enfim. De forma geral, eles não agregam, entendeu? É isso. Porque ele traz muito personagem e não tem significado na obra. O core da história sendo traído 100% aqui e um novo vilão sem carisma ou sem desenvolvimento algum toma as rédeas da história. Você finaliza o arco matando ele e nada importou. Porque na verdade era esse cara que tava por trás de tudo e... terminou perdendo. Você gastou... Perdeu da forma mais tosca possível a Kaguya. Meteram a mão, meteram canetada pesada ali, porque realmente o poder que deram pra ela acima do Madara, não tinha como os caras ganhar. Aí do nada eles fazem a estratégia lá, tipo, do nada realmente, e conseguem selar a Kaguya. 4 anos e pouco, não desenvolveu ninguém, não trabalhou o significado da sua história e finalizou da maneira medíocre. Aí depois você coloca a luta do Sasuke contra o Naruto. Detalhe, essa luta aqui também não me desceu. Na época eu lembro que eu fiquei, é isso? Eu esperei a minha vida toda pra ver essa luta aqui. Nossa, na época eu fiquei muito revoltado. Porque o Sasuke tinha um Rinnegan, cara. Eu queria ver ele usando 6 camisas do Rinnegan lá, tipo, adoidado, que nem o Nagato, que nem o Pain fez. O Naruto tinha essa esfera da busca da verdade. Eu queria ver ele usando, sei lá, várias diversidades de formas, invocar a espada no Nodoboku, pegar o poder das biju que ele tinha e fazer vários tipos de ataque diferentes. Mas não, o cara não fez nada contra o Naruto, contra o Sasuke. O Sasuke também não usou basicamente nenhum caminho do Rinnegan. Na época eu fiquei muito revoltado. Não, o Kishimoto não fez essa porcaria aqui não. E o pior é que o anime ainda salva, porque na época eu não tinha chegado ainda... Como é que posso falar? No mangá, não tá acompanhando o mangá, tá acompanhando só o semanal do anime. E aí eu achei o anime ruim. Quando eu fui ver no mangá, o mangá tava pior, porque a luta no mangá é mais curta. Então, o Kishimoto realmente parece que fez o final de Naruto na carreira. Parece que ele tava apressado pra fazer. Por quê? Eu não sei. Porque na época tava no auge, tava sucesso de venda, o dinheiro tava entrando bonito, então não tinha por que acelerar o negócio pra acabar naquele momento. Mas o cara doidou e finalizou de vez. Sendo muito bonita, muito bem feita, porque precisava colocar ali no final. E as pessoas tendo filhos. Então, acho que essas são algumas das razões pelas quais eu desgosto tanto desse pedaço final de Naruto. E eu acho que muitas pessoas concordam, mas também tem pessoas que discordam. Então deixem aí nos comentários quais pontos vocês acham que estão corretos aqui, outros pontos que eu não coloquei, né? E é isso, vamos só conversar. Basicamente, aqui ele não contou a história que acabou com o Naruto. Ele falou basicamente de vários pontos que, no caso, estragaram o Naruto, ou que deixam a história ruim. Não foi uma história só. De forma geral, eu gostei do vídeo, concordei com alguns pontos, como vocês puderam ver aqui, dei os meus pontos também, a minha experiência na época que eu assisti. Mas eu acho que esse vídeo aqui é antigo, no caso, né? Eu não sei quantos anos, mas ele é realmente antigo. Então eu acho que ele fez pouco tempo depois do anime ter acabado. Então eu acho que foi mais a experiência de alguém que tava frustrado, que nem eu também me frustrei, em ter que ficar acompanhando episódio semanal de guerra, esperar uma semana pra ver episódio, e chega o episódio do Naruto robô. Aí não dá, cara, não dá, entendeu? Então, pra quem realmente acompanhou, que foi o caso dele também, o semanal, cara, era muito irritante isso daí. Então eu creio que o vídeo foi basicamente postado, como é que eu posso dizer, fundamentado nisso daí.
um sentimento de um fã que realmente meio que se sentiu traído e ter que acompanhar o semanal e aí ter uma porrada de fillers e tudo mais. Mas de forma geral, isso estraga Naruto como uma obra como um todo? Não, eu ainda acho que Naruto é uma obra muito boa. Não vou dizer consistente, porque aí também já seria forçar, mas Naruto realmente é bom. Se não fosse, não faria tanto sucesso que faz por aí. Mas essas coisas que ele falou aqui, realmente, é pra se parar pra pensar, né? Porque realmente vacilaram legal, bota naquela história ali de reencarnação de Indra e Ashura, o Neji e ele ser esquecido também não faz tanto sentido, e o Zedo Tensei também voltar e não ter tanta relevância na história ficou meio jogado, então isso meio que dá uma acabada. Porém, no meio disso aí tem muita coisa boa também, tem fanservice que a galera queria ver, tem umas informações novas, então digamos que teve muita coisa ruim nesse meio tempo aí, mas também teve muita coisa boa. E aí no final acho que ainda é saldo positivo. Mas é basicamente isso. Se você gostou do react, já deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui!